vai fazer 5 anos que a gente viu a necessidade de ter um departamento destinado ao agronegócio. E aí, né, a gente já começa a pensar, pô, o cara está no residencial, começa pequeno, vai para o comercial, vai para o industrial e quer fazer grandes usinas. Cadê o agro aqui, pessoal? Na empresa de vocês? Quanta oportunidade! E é diferente. E aí a gente vai falar do perfil desse cliente, que justamente, né, o agronegócio, a gente fala de off-grid, vamos falar de híbridos, diferente dos convencionais, ou um grid conectado à rede, porque esse cliente ele tem problema com energia. Não vim para falar sobre mim, né? Então a gente já começa a falar sobre o futuro do agronegócio, e o agro é top, a gente vê esses números de crescência a longo prazo, a gente vê aqui, ó, vendas Finame, isso aqui é da Solar, tá? Olha os números. Não cresceu mais por falta de crédito. E aí a gente sempre acha que o Norte, que o Nordeste, né, e o Centro-Oeste são os maiores, aí as regiões de maior vendas Finame, não. Justamente o Sul, porque aqui foi muito mais Pronaf. Tem menos empresas menores, né, minifúndios, não grandes latifúndios, por exemplo, né, como o Centro-Oeste. Né, pega Nordeste, Bahia, gigante. Então, a gente já vê aqui que os números são crescentes. Quando eu assumi, a gente vendia, em 2020, 2 kits de bombeamento solar. Hoje, a gente chega a bater 500 kits solar. Logicamente que não é eu que estou vendendo, ou eu responsável apenas por isso. Não, é o cenário que se tem e as oportunidades que eu enxerguei da mesma forma. Tá? Os desafios do agro, já começo a falar aqui sobre atendimento. Precisa estar a caráter, o atendimento é um personalizado, não precisa estar a caráter, mas eu tenho quando eu comecei, eu estava sempre de terno, calça social, sapatinho lustrado, até que um dia, estava numa fazenda, que são os meus professores, né, os produtores rurais, e estava assim, Andrioli, tu está vendendo solar para mim, para o agronegócio? Assim? Tu não conhece do agro? Eu falei, claro que conheço. Lógico. Como não conheço? Porque, pô, sapatinho lustrado nesse barro, e o cara de meia e calça rasgada. Meia, havaiana e calça rasgada. Aí tu pensa, pô, caramba, estou errado mesmo. Estou errado mesmo. Da mesma forma que não dá para eu ir, por exemplo, em São Paulo, fazer uma reunião lá com o investidor, assim, né? Porque você é um caipira na grande cidade. Então, quando eu falo do atendimento, apesar de também compor a vestimenta, a gente tem esse problema. E aí a gente entra em outro desafio do setor, do cliente, do perfil de cliente, que é o atendimento em loco. Eu sofri muito no agronegócio, na pandemia. Porque esses caras querem olhar para ti, querem conversar, querem que toma café. É um perfil de cliente. É diferente esses caras. Eles querem contato. Outro item, atuação dos gestores nesses negócios, né? Aqui não significa que é o dono, o CEO da empresa, né, de vocês, que precisam tomar essa frente. Não significa isso. Significa que a pessoa que está indo lá vender, ele tem que ser não apenas comercial, como foi no passado. Por isso eles são tão desconfiados aí quando vem um vendedor. Hoje se fala muito mais tecnicamente. Tu tem que saber do produto, tu tem que saber do segmento, tu tem que saber o que tu estás falando de informação para ele. Quando a gente pode separar, pecuária é um tipo de solução, agricultura é outro tipo de solução, e ainda os segmentos ainda. Muita gente aqui atua no agronegócio. Até dei um treinamento aí para a Trielo, que foi muito bacana. E são empresas que eu estou vendo, cada vez mais, atuando nesse mercado do agronegócio. Porque tem oportunidades, e muitas oportunidades. Qualidade e credibilidade no atendimento. Não adianta falar que tu vai partir uma bomba com solar 10 horas por dia.
Não vai. Então tem que falar certo. E quanto que é? 7 horas por dia, norte e nordeste, 6 horas demais regiões. Pivô de irrigação, a mesma situação. Tem que falar corretamente. Logicamente que isso serve para todo o mercado, né? 2020 para 2021, época de pandemia, Brasil crescendo 15% ao ano, recorde, batendo recordes de crescimento. A Embrapa vai lá e faz uma pesquisa. Pegou as 100 maiores empresas do agronegócio e falou, por que que vocês não crescem ainda mais? E, em primeiro lugar, carga tributária. Em segundo lugar, infraestrutura e logística. Em terceiro lugar aqui, que é o nosso foco, que é fornecimento de energia elétrica. Em quarto, crédito para o crescimento, apesar das linhas do BNDES, que é pouco. E fornecimento de insumo agrícola, justamente, que também é difícil, né? Importação da Ucrânia, por exemplo. Agora vai ter o FN3 aí, provavelmente, para facilitar. E aí, eu entrando no desafio dentro da energia elétrica que ele sofre, justamente no setor energético, a gente vê qualidade da energia fornecida pela concessionária ruim, isso queima equipamento, isso é necessário que ele tenha um motor sobressalente, 95% do consumo de energia de uma fazenda é motor, é destinado à irrigação, a custos de irrigação, e a gente vê a quantidade de motor que se tem. Olha quanta oportunidade que a gente vê e um custo elevado quando a gente fala aqui de ter um motor sobressalente, porque ele não pode deixar de irrigar um dia sequer. Grandes distâncias da rede complementar até a fazenda, final de linha, isso aí também gera uma oscilação, queima equipamento, queima motor, é um desafio que eles têm, às vezes cai. E alto custo de quilowatt-hora diurno, não fala do noturno aqui, né? Devido ao benefício da irrigante, eles têm um benefício que é valioso e realmente não tem como bater, mas normalmente da meia-noite às 6 da manhã. De acordo com a concessionária, isso pode mudar de acordo com eles têm esse poder. E o alto custo em horário de ponta e, consequentemente, perdas incalculáveis, tá? De colheita. Pô, um dia, uma semana sem irrigar é um problemaço na qualidade. Pegando a pecuária, um aviário vai estressar, ficar um clima quente, uma temperatura dentro de uma granja, suinocultura ou um aviário dessa forma mesmo, isso estressa o animal. Assim como se a gente inserir solar, quiser montar solar num aviário, por exemplo, se estiver cheio de aves lá dentro, isso não é a melhor época. Isso vai estressar, ele vai comer menos, vai ter uma produção menor, pelo barulho do telhado. Então, tu tendo esse conhecimento, vocês já pensaram chegar com esse speech, por exemplo, para o produtor rural, e falar assim, olha, qual que é o período que não tem nada? Que a integradora, que a cooperativa, por exemplo, vai retirar aqui. Aí, pronto. Isso é um speech importantíssimo. Pô, tu sabe o que está falando. Mas por que investir no agronegócio? Deu uma caída, né, de acordo com a Bessolar, no último dado, de 14,56, estava a 14,7, diminuiu, e a gente viu que realmente essa energia aí tem pouca gente investindo. Entrou muito, sim, né, entrou muito solar, mas a gente viu aí que realmente temos uma atuação, uma oportunidade maior. Esse cenário são dados, né? É bonito falar que a gente sabe que o PIB é importante do agro, o agro é importante para o Brasil, mas são dados públicos e olha só que informação interessante quando eu falo dados da ANA, Agência Nacional de Águas, dados públicos, eles fizeram 800% liberaram outorgas de 2023 em relação ao ano anterior. Isso significa o quê? Que eles estão crescendo, se solicitou para retirar água do subsolo, ou lençol freático, ou do riacho, quer dizer que vai inserir motor. Se vai inserir motor, vai precisar de energia. Tem energia? Vai naquele problema de qualidade. Não tem. E é comum
a gente ir, por exemplo, numa fazenda e ver um gerador a diesel. Isso é muito comum a gente ver isso, né? Justamente porque não pode falhar. Já imaginou, por exemplo, um frigorífico não pode ficar 15 minutos. Uma piscicultura, durante o dia, período quente, o aerador tem que estar ligado. Então, temos diversos fatores e oportunidades para a gente apresentar nesse mercado. Anuário do Cooperativismo. Aqui, ó, um site aberto. A gente consegue ver exatamente a quantidade de cooperativas que existem no Brasil. E quando a gente fala aqui de 1.185 cooperativas, mais de 1 milhão de CNPJs, fazendas, aí, ó, de cooperados. Isso aqui a gente consegue atuar. Porque tu já imaginou tu entrar, tu ir atrás? Isso é muito comum, eu falo muito em estar em loco, né? Visitar a fazenda, e a gente vê que realmente eu vou numa fazenda de manhã, tem que ter sorte do próprio produtor rural, o gerente da fazenda está lá, e aí outra tarde, porque às vezes são longe uma da outra. A melhor forma é indo em associação, cooperativas, falar com o presidente, a gente consegue, inclusive, fazer um evento. Tá? Justamente, se falou muito em microevento, né? Tivemos sucesso e também fracasso. Então, os dados do Paraná, né? Vocês conseguem, no anuário do cooperativismo, encontrar a quantidade de cooperativas, justamente para vocês terem uma visão de onde atacar, tá? Como prospectar esse cenário. Assim como o mapeamento de área também, né? Eu tenho visto isso muito, e a gente faz isso muito. Compara, às vezes, o BI versus o que eu vendi, aonde que eu estou atuando, BI da ANEEL, né? E aí a gente vê também que dá para a gente mapear. Aqui em Luiz Eduardo, né, quantidade de pivôs, opa, que região boa de fazenda. Pode pegar aqui uma região, aqui é de Marechal Cândido Rondon, quantidade de aviários, né, que se tem. Pô, não tem solar ainda. Por que não tem solar? Então, oportunidade de atacar isso, também utilizando o Google Earth, até porque eu imagino que muita gente aqui já usa, né? Mas, se não usa, é uma boa oportunidade de começar a mapear a sua região.